Podem sentar. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele traz para nós o chamado do profeta Jeremias. E o texto traz também o contexto em que se dá esse chamado. A palavra vai dizer para nós que Jeremias ele era filho de Ilquias, um sacerdote, que vivia na região, na cidade de Anatote, na tribo de Benjamim. Provavelmente Jeremias era um jovem que não tinha ainda iniciado o seu ministério, o seu sacerdócio. Ele tinha menos de 30 anos, idade mínima para se poder exercer essa função. E ele vai desenvolver o ministério profético durante 40 anos, dizem os melhores comentaristas. Ele foi profeta durante 40 anos, do 13º ano do reinado de Josias até o 5º mês da queda de Jerusalém. Eu gostaria de fazer assim um passeio com os irmãos, pensando no contexto político, social do povo de Deus nesse período aqui. Vamos pensar? O primeiro rei desses 40 anos, a palavra vai dizer para nós que foi o rei Josias. Quem foi Josias? Josias foi um reformador. No período de Josias, a palavra de Deus diz para nós que o livro da lei foi descoberto nos porões. A lei havia se perdido. A lei é lida. O povo é confrontado com a palavra de Deus. Mudanças surgem. Os ídolos são derribados. Josias promove uma reforma grande em Judá. Graças a Deus. Mas ele remove os ídolos. Mas o coração do povo continua um coração endurecido, idólatra. Deus não cumpre plenamente, vamos dizer, aquilo que Deus desejava fazer não se cumpre plenamente na vida do povo. Então ele promove reformas, ele elimina os ídolos, mas a idolatria do coração do povo não foi tirada. E esse rei Josias, ele morre num combate com o faraó Neco. Então notem, o primeiro rei. O segundo rei é Joacás ou Salum. E esse vai reinar apenas 3 meses. E é deposto pelo mesmo faraó Neco. Então matou Josias. Depois de 3 meses ele mata o filho, Joacás ou Salum. E aí vem o terceiro rei, Eliaquim, que era outro filho de Josias. E notem, esse é escolhido pelo faraó Neco. O faraó Neco chega até mesmo a mudar o nome dele para Jeoaquim. Era Eliaquim e o nome é mudado para Jeoaquim. Nós podemos ver aí no livro do capítulo 1, Jeoaquim é o nome que é atribuído pelo faraó. E esse aí vai reinar 11 anos. E ele vai rezar na cartilha de faraó Neco. E diz a palavra de Deus que ele faz o que era mal perante o Senhor. Nesse período, há a ascensão da Babilônia. A Babilônia vence a Assíria, que era o grande império da época, e vence o Egito numa batalha. E a Babilônia começa a oprimir Judá. E reinava Joaquim, no seu 3º mês, quando houve o cerco da cidade de Jerusalém. Nabucodonosor leva para a Babilônia as riquezas, a nobreza. É o tempo de Daniel sendo levado lá para a Babilônia. Ok? Então notem vocês, é um tempo de incertezas políticas, mudanças drásticas, mudanças no âmbito social.
E aí vem o rei Zedequias, tio de Joaquim, e ele é colocado pelo próprio Nabucodonosor. Então o rei é colocado pelo faraó Neco, o outro é colocado pelo rei Nabucodonosor, e ele reina 11 anos, até que ele se rebela contra a Babilônia, e aí acontece a queda de Jerusalém. Eu coloquei uma imagem de ruínas lá em Jerusalém, e os arqueólogos atribuem essas ruínas aí à queda de Jerusalém nos dias de Nabucodonosor. Ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês, irmãos? Que o período do ministério desse homem chamado Jeremias, 40 anos de ministério, é um período de instabilidade política e social. É um tempo muito difícil, muito difícil. E a mensagem que Deus vai dar a esse homem é uma mensagem de confronto. A mensagem que o Senhor vai dar ao profeta Jeremias é uma mensagem de arrependimento. Se o povo não se arrependesse, ao longo dos 40 anos, Jeremias vai dizer: Jerusalém vai cair. E o povo não acreditava. O povo não acreditava, mas a mensagem de Jeremias, por todo o seu livro, é um chamado ao arrependimento. Quero destacar capítulo 3, verso 14 e 15, o convite do Senhor ao povo. Vamos ler juntos, dá para ler? Jeremias 3, 14 e 15, a palavra diz assim, olha lá: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Notem, o Senhor chama o povo ao arrependimento numa época de extrema instabilidade política e social. E o Senhor vai dizer para eles aqui, há uma relação, e isso aí fazia parte da aliança de Deus com Israel. Há uma estreita relação entre a vida do povo com Deus e a sua liderança. A liderança que eles teriam era reflexo da caminhada deles com Deus. O Senhor, da mesma forma, vai falar através do profeta Isaías. O Senhor vai dizer através de Isaías que daria meninos como líderes, colocaria meninos, se eles não se arrependessem. Isso aí, vamos dizer, nós não estamos vivendo mais essa aliança, mas isso serve para a gente parar, para a gente pensar na nossa liderança, na importância da igreja caminhar com Deus, na importância da igreja orar pela sua liderança, pelo surgimento de novos líderes, porque isso no âmbito da igreja local, isso é verdade. Isso é verdade. Nós temos vivido hoje um tempo onde muitas igrejas têm sofrido com a sua liderança. E é para a gente parar, para a gente refletir. E aí, irmãos, é nesse contexto aí que Deus vai chamar o profeta Jeremias, ele vai dar aí essa mensagem. Jeremias, ele foi perseguido, ele foi ignorado pela sua família, pelos seus amigos, foi um homem solitário, foi um homem a quem Deus não permitiu se casar, 40 anos de solidão, chorava muito, ele é conhecido como o profeta chorão, de tanto que chorava. Mas esse homem, ele é fiel naquilo que Deus coloca nas suas mãos para fazer, independentemente de todas as lutas, de todas as dificuldades. Ele cumpre cabalmente o seu ministério, pegando aí as
do apóstolo Paulo. E aí a gente faz uma pergunta: o que leva um homem a ir contra tudo, contra todos, a pregar uma mensagem que ninguém vai ouvir, porque Deus disse para ele que ninguém ia ouvir? Jeremias prega durante 40 anos e ninguém se converte. Com certeza, se passasse pelo nosso exame para o ministério pastoral e alguém perguntasse para ele como tem sido a sua caminhada, a sua experiência ministerial, talvez ele fosse reprovado, talvez ele não fosse eleito pelas nossas igrejas. Mas era um homem que pregava, que chamava o povo ao arrependimento e ninguém parava para ouvi-lo. Mas ele foi fiel a Deus no seu chamado. E o que leva um homem a ir contra tudo, contra todos e a pregar essa mensagem que ninguém quer ouvir? A sua vocação, o seu chamado. É algo que você não tem como você resistir. É uma chama que arde no seu peito. Eu tenho 31 anos. Eu já pensei diversas vezes em abandonar o ministério. Quantas vezes? Nas minhas crises. E todo pastor vive essas crises. Mas a chama que arde dentro de nós é muito maior. E você não consegue se ver fazendo outra coisa. Você poderia até fazer, mas você não consegue se ver. Deus te chamou para isso. E o que a gente aprende aqui com esse homem chamado Jeremias? Lições práticas a partir do seu chamado. A primeira lição que nós podemos aprender com esse homem chamado Jeremias é que é o Senhor quem chama. Acompanhe comigo. Deus chama os seus servos de forma soberana e em amor. Olhem o versículo 4 e 5, fique com a sua Bíblia aberta. A palavra diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Aleluia. Eu te conheci antes de te formar. Ora, a gestação, pelo que o texto está dizendo, se dá depois do chamado. Primeiro o chamado e depois a gestação. E o que isso vai ensinar para nós? Que o chamado não é uma escolha baseada em méritos. Não há mérito algum. Não há mérito. Não havia nada do que Jeremias pudesse se orgulhar. Ele nem havia sido formado ainda, mas ele já havia sido aqui conhecido e separado pelo Senhor. É uma ação soberana de Deus. Nós servimos a um Deus soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então ele vai dizer que eu te conheci antes de que você fosse formado. Eu te consagrei, ou seja, há um propósito. Ele foi separado para um propósito. Irmãos, dentro da perspectiva do Novo Testamento, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem uma missão a cumprir, cada um aqui tem um ministério a desenvolver. Você já conhece o seu ministério? Agora se coloque no lugar de Jeremias, daquilo que Deus fala a ele, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus grande, é um Deus soberano.
Deus tem essa missão. Aleluia! E ele vai dizer: eu te constituí profeta às nações. Ele declara o que Jeremias estaria fazendo. O termo aqui, goim, está no plural e aparece em muitos lugares como gentios. Jeremias não seria um profeta apenas dali de Judá, mas Jeremias seria profeta às nações. Que maravilha! Imagine, ele não havia nem sido gerado ainda e o Senhor está revelando isso para ele. O Senhor está revelando os seus mistérios para ele, porque é o Senhor quem chama. E quando nós olhamos a vida de outros servos de Deus na Bíblia, nós vamos ver que isso vai se confirmando. É o Senhor chamando Abraão lá em Ur dos Caldeus. Abraão. E o Senhor dá a ele a missão de sair daquela terra, de deixar a sua parentela. O Senhor vai começar um povo através de Abraão, um homem velho, 75 anos. Olha, para Deus não tem idade. Para Deus não tem idade. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Nas minhas andanças, quando seminarista, nos estágios, eu tive uma experiência interessante. Eu fui a Boa Vista. A nossa denominação, na época, havia comprado alguns terrenos na região amazônica, o desejo de implantar algumas igrejas, fez um apelo a famílias, porque queria enviar obreiros para aquelas regiões e algumas famílias de aposentados, para que pudessem apoiar a implantação desses trabalhos. E várias famílias atenderam, aposentados. Eu, quando cheguei em Boa Vista, e eu cheguei 5 anos depois da família, olha que coisa feia, né? Nós, congregacionais, temos que dobrar nossos joelhos e pedirmos perdão a Deus pelas coisas feias que a gente faz. Eu e o outro colega chegamos em Boa Vista, pensando assim: como que essa família vai nos receber? Com revolta. E nós não fomos para abrir o trabalho, nós ainda fomos para ver, observarmos se era viável ou não a abertura do trabalho. Quando nós fizemos a primeira reunião, 50 pessoas. A segunda reunião, 60 pessoas. Aí eu cheguei na reunião do DM e disse assim: o trabalho já está aberto. Caíram de pau em mim e no outro rapaz. Vocês estão doidos. Mas a família estava lá há 5 anos, gente. Fomos recebidos com festa na rodoviária. Havia uma grande comitiva nos aguardando da viagem de Manaus para Boa Vista. Mas o que eu quero salientar, a família ali, a família de um homem aposentado com muitos filhos, aposentado da rede ferroviária federal, ali da região de Campo Grande. O homem se aposentou, ele foi com seus filhos todos jovens, solteiros. Ele foi para Boa Vista para ajudar na implantação de um trabalho, porque ele era um homem aposentado. Ele sentiu que Deus tinha esse propósito para a vida dele. Então Deus chama o jovem, Deus chama o adolescente, conforme chamou a mim. Deus chama você aposentado para fazer umas doideiras dessa, porque é doido mesmo, mas o Senhor está no negócio. Glória a Deus. Então não tem idade. Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés com 80 anos, Deus chamou Josué, Deus chamou Davi quando ainda era um adolescente.
pastoreava lá as ovelhas do seu pai. E Davi, ele aguarda pelo menos 20 anos para se tornar rei de Israel. Durante 20 anos ele sabe qual é o propósito de Deus para a vida dele, mas ele aguarda, ele espera o tempo de Deus. Deus faz isso. Mas é Deus quem chama. Chamou Abraão, chamou a Moisés, chamou a Josué, chamou a Davi, chamou a Paulo no momento da sua conversão. Ele cai literalmente do cavalo. E o Senhor vai dizer para Ananias: esse para mim é um instrumento. Ele vai levar o meu nome perante reis. Não temas, Ananias. E o Senhor chama Jeremias e chama todos nós. Não somos nós quem fazemos a escolha, não somos nós que escolhemos o serviço. Quem escolhe é o Senhor. Nós devemos desenvolver aquilo que Ele coloca em nossas mãos. A escolha é dele. O Senhor é quem chama. Amém, meu povo? Amém. Segundo lugar, nós podemos aprender com a experiência de Jeremias que, além de chamar, é o Senhor quem capacita. É o Senhor quem capacita. O Senhor nos chama, o Senhor dá essa palavra a ele: olha, você nem havia se formado ainda. E qual é a resposta de Jeremias? Olha o versículo de número 6. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Quantos de nós? Né? Quantos de nós? E a palavra criança aqui na língua hebraica é naá, que pode se referir a uma criança ou a um jovem antes de completar a sua maioridade, ou seja, 30 anos. Eu não passo de uma criança. Quando a Bíblia fala para nós, lá em Êxodo 33, 11, que o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda, é a mesma expressão usada por Jeremias aqui, que ele não passava de uma criança. A mesma expressão. Ou seja, ele não se sentia preparado, ele não se sentia capaz, ele não via condições em si para fazer coisa alguma. E muitas vezes é assim que nós também olhamos para as nossas vidas. Quem sou eu? Quem sou eu? Senhor, olha as minhas limitações. Eu também pensei assim, compartilhei alguma coisa no início. Mas o Senhor vai dizer para Jeremias o que? Olha o versículo de número 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Então não diga isso, porque aquilo que eu mandar fazer, você vai fazer. E olha logo. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. É o Senhor. O Senhor toca nas bocas do seu servo e diz: eu ponho na tua boca as minhas palavras. A missão de Jeremias é de simplesmente transmitir aquilo que o Senhor lhe deu. Ele só vai abrir a boca para falar aquilo que o Senhor mandar que ele fale. Ou seja, é o Senhor quem nos capacita, o Senhor nos dá a palavra. É o Senhor.
Irmãos, eu não sei a experiência dos colegas de ministério aqui, mas digo assim, na minha caminhada, ao longo da semana, vamos dizer, os estudos bíblicos, a gente ainda faz sermões seriados. Acabei agora a exposição de Judas, da carta de Judas, 8 semanas, estudando Judas, 25 versículos, ok? Mas a luta de um pastor, por exemplo, é saber o que ele vai pregar. Deus pode, às vezes, ministrar uma palavra ao coração dele, e você chegar diante de Deus e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? Às vezes você prepara uma mensagem, chega na hora do culto, eu sinto que não é nada daquilo ali. Eu tenho que mudar a mensagem. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso orar, mas eu não posso perder a visão de que a minha função é ser boca de Deus. O que Deus quer que seja dito naquele lugar, naquela hora, para aquele auditório? O Senhor vai dizer para Jeremias: eis que ponho na tua boca. É o Senhor quem capacita. E à luz do Novo Testamento, irmãos, trazendo assim para a realidade da igreja, o Senhor, Ele capacita a igreja através do ministério do Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo, é Ele quem nos capacita. O Senhor, Ele nos escolhe, mas o Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que nos ensina, é aquele que ministra ao nosso coração, que compõe as nossas mentes. É o Espírito Santo que vai falar conosco das mais diversas formas. Mas Ele fala. Então, às vezes você fica pensando assim: Senhor, como será? No momento exato, o Senhor mostra como será. Porque Ele chama, Ele capacita, e em terceiro e último lugar, Ele provê todas as coisas. No versículo 8, o Senhor diz assim para Jeremias: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Era um jovem, quando o Senhor disse essas palavras. Ele ia lidar com gente poderosa, com gente importante. Ele ia ser boca do Senhor. Olha o que diz o capítulo 15, verso 20. Olha o que o Senhor diz para ele. 15 e 20. A palavra diz assim, Jeremias 15, 20. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Olha, quando você conhece o contexto desse livro aqui, você sabe que esse rapaz passou por momentos difíceis. Mas o Senhor vai dizer para eles: ó, você será como um forte muro de bronze. Eles vão tentar te derrubar, mas eles não vão te conseguir. Não vão conseguir. Eu vou providenciar tudo que você precisa para que você seja a minha boca. A minha boca. Pensem no ministério de Jeremias. Voltem ao capítulo 1, versículo 10. A palavra vai dizer para nós assim, olha lá: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Você pode ver aí, olha nos verbos:
arrancar, derribar, destruir, arruinar. Primeira coluna. A outra coluna, edificar, plantar. O que a gente vê com isso? Que a mensagem que Deus vai dar a esse homem é uma mensagem, ele chama ao arrependimento. O povo, ele já sabe que o povo não vai se arrepender. É uma mensagem de juízo, mas é também uma mensagem de restauração. Quanto ao cerco da cidade de Jerusalém, é interessante que ele começa a pregar para que o povo compre terras. Numa época que se sabe, que todos vão para o exílio, ele diz assim: comprem terras. E é aí que o Senhor vai dizer o tempo do exílio. Vocês vão, mas vocês vão voltar. Louvado seja Deus. É um homem fiel. É um homem que tem um ministério difícil, muito difícil. Mas para onde ele vê, ele olha, ele vê a provisão do Senhor. E é assim que o Senhor quer que eu e você caminhemos. Qual a escolha que Jeremias deveria tomar? Uma única palavra: obediência. Qual a escolha que eu e você devemos tomar diante do propósito de Deus para as nossas vidas? Obediência. Jeremias não tinha outra alternativa. Ele exerceu um dos ministérios mais duros de toda a Bíblia. Como disse para vocês, não viu um convertido, não viu um quebrantado, mas ele provocou, ele gritou, ele foi preso, ele foi perseguido, ele viu os seus rolos sendo queimados, e o Senhor chega para ele e diz: escreve de novo. E ele escreve de novo, escreve de novo. Ficou não, mas cumpriu fielmente o seu ministério. Louvado seja Deus. O Senhor é quem nos escolhe, o Senhor é quem nos capacita, e o Senhor é quem provê todas as coisas. Talvez você possa aqui perguntar, como que vai ser? E Ele não vai dizer para você, mas você pode ter a certeza: Deus é fiel. O que Ele espera de nós é a nossa obediência. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor trabalhe nos corações. Que o Senhor levante gente comprometida, gente séria. Conforme cantamos aqui, gente que queira fazer a diferença nessa geração. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé.